يا الله إلهي إليك أبكر إليك عطشت نفسي كم من مرة تاق إليك جسدي. A pergunta de hoje é: como você olha para os que estão fora da fé? Los olha a ele com superioridade ou com um desejo de que sejam enxertados? Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Falo a vós, gentios, sendo eu apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, com o intuito de provocar a emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, qual será a aceitação deles, se não vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também o é a massa. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Mas se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em lugar deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se te glorias, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Muito bem, eles foram quebrados pela incredulidade, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco te poupará a ti. Vê, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram, mas para contigo bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outra forma, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para novamente os enxertar. Pois se tu fostes cortado da oliveira brava, que o é por natureza, e contra a natureza foste enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são os ramos naturais, serão enxertados em sua própria oliveira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, uma carta que ele fala assim, muito prática de como viver nossa fé como cristão. Ele nos fala de 3 assuntos. Um deles é a metáfora que ele usa da oliveira. Paulo usa uma imagem viva. Somos ramos enxertados, não o tronco. A vida que temos em Cristo não é nossa propriedade, é participação. A humildade é, por lo tanto, um realismo espiritual. Sim, a humildade é um realismo espiritual. O segundo ponto é a bondade e severidade juntas. Bondade e severidade. Deus não é só amor sem exigência. Não é que todo vale para Deus. Deus é suave, mas Deus é firme. Nem só juiz sem misericórdia. Ele é misericordioso, mas não esqueçam, é juiz. Separa o bom do ruim. Ele é justo. Não como nós, as pessoas, nós erramos, mas Deus é um juiz justo. As duas faces são reais. Uma fé madura sustenta essa tensão sem simplificar as coisas. E o terceiro ponto deste texto do apóstolo São Paulo é: ninguém está excluído definitivamente. Cuidado com chegar a pensar, esse já não tem salvação. Olhem a história na Bíblia. São Paulo perseguia os cristãos, se convirtió. Olhem a mulher prostituta. Olhem o ladrão na cruz. A último momento ele falou, ele colocou os olhos de ele em Deus. Olhou para os céus
y ahí llegó la conversión y comenzó y se salvó. Por eso, Deus en sí mismo, los que fueron quebrados, pueden ser enxertados de nuevo. Deus es poderoso para eso. Y eso mantém viva nuestra esperanza. Y a misión nossa en relación a quien ainda está longe. Nuestra misión justamente, aquel que está longe, hacerlo que fique más perto de Deus. Un pastor tiene ese corazón. Los que están afastados de Deus, vamos a trouxerlos para Ele. Tudo eso lo dice São Paulo sintéticamente en este capítulo 11 de Romanos. Por eso, nuestra tarefa de hoje é pensar um pouquinho. Quem é essa pessoa que você considera que está afastado de Deus? Deixa uns minutos para ele. Ora um Pai Nosso por ele. Para que Deus toque seu coração e ele volte a Deus. Essa é a nossa missão. Nunca julgar, mas sim estar disposto a ser um instrumento de salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. في أرض جرداء لا طريق فيها ولا ماء هكذا ظهرت أمامك